Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai ler aqui agora o capítulo 5 do livro Sem Medo da Rejeição. Se você quiser comprar esse livro, eu deixei um link aqui embaixo para você comprar na Amazon com o melhor preço, beleza? Vai lá, compra o livro e bora ler comigo. Se você ainda não se inscreveu ou ainda não curtiu o vídeo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. Sem mais recados, bora para a leitura. Capítulo 5. Repensando a rejeição. Quando comecei minha jornada, queria desesperadamente matar o meu Golias. Poucas semanas depois de ter iniciado minha busca da rejeição, senti que estava melhorando nisso. Tinha achado meu ritmo e cada rejeição parecia mais fácil. Um dia, levei uma costela de porco a uma churrascaria e pedi para grelhar minha própria comida. No outro, desafiei um estranho a uma disputa para ver quem piscava por último. Nenhuma dessas experiências me deixou suando. Quanto mais avançava em minha própria jornada, mais queria estudar e entender a rejeição para poder explicar e aplicar a minha vida o que tivesse aprendendo. Então, comecei a aumentar o fator medo nos meus experimentos, tornando-os mais próximos da cena de vida real, para ver o que eu poderia aprender. Um desses experimentos, em particular, me deu trabalho, literalmente. 100 dias de rejeição. Encontrar um emprego em um dia. Por meio de meu blog, as pessoas facilmente conseguiam entrar em contato comigo, e eu recebia dezenas de e-mails de fãs todos os dias. Era o início de 2013, a economia ainda cambaleava e havia muita concorrência por, aparentemente, qualquer trabalho disponível. Não era surpresa que muita gente escrevesse para expressar a frustração e medo da rejeição em relação a procurar um trabalho. Então, decidi criar um experimento de rejeição relacionado à busca de emprego. Queria experimentar isso em primeira mão para talvez ajudar mais alguém. Não passei pelo caminho do network, candidatura, entrevista. Em vez disso, decidi simplesmente aparecer em escritórios com meu currículo nas mãos e pedir um dia de trabalho. O pedido era um pouco estranho. Quem pede emprego que vai durar apenas um dia? Mas minha curiosidade sobre o que aconteceria era muito maior do que meu nervosismo. Quando não se tem medo da rejeição e a sensação é a de que não há nada a perder, coisas incríveis podem acontecer. Nas minhas duas primeiras tentativas, fui rapidamente mandado embora por gerentes administrativos de fisionomia severa. Um deles chegou a me passar um sermão, dizendo que não se deve aparecer do nada desse jeito e que eu precisava seguir o procedimento normal de candidatura. Sem desanimar, entrei no terceiro prédio comercial para a última tentativa antes de ir para casa. A gerente que me recebeu tinha um sorriso que deixaria à vontade qualquer um, inclusive candidatos a emprego. Seu nome era Jennifer Carrier. Depois de ouvir meu pedido, ela não me expulsou. Na verdade, primeiro quis entender melhor por que eu estava atrás de um emprego. Expliquei que, como empreendedor, não procurava trabalho havia algum tempo, então queria ver se, ao simplesmente aparecer em um escritório, conseguiria encontrar um. Fiz o possível para convencê-la de que seria um excelente funcionário e me esforçaria em qualquer cargo que ela me oferecesse. Fosse em marketing virtual, minha especialidade da empresa, da Fortune 500, da qual eu havia me demitido, fosse em uma ocupação manual. No fim, pedi que ela me contratasse como seu assistente pessoal por um dia. Depois de pensar um pouco, ela me deu um sim provisório, acrescentando que teria que consultar seu chefe antes de se tornar oficial. Alguns dias depois, Jennifer me ligou. Ela apresentou uma proposta de trabalho por um dia em sua empresa como assistente do gerente administrativo.
A empresa era a BigCommerce, uma firma de tecnologia sediada em Austin, que cria sites para pequenos negócios. Eu ajudaria Jennifer em suas tarefas diárias, como receber visitantes, resolver questões de logísticas para o escritório e seus funcionários, e pedir almoço. Aceitei a oferta e, dias depois, apareci no escritório. Passei a manhã trabalhando com Jennifer. À tarde, durante uma reunião da empresa, fiz outra tentativa de rejeição, pedindo aos gerentes que colocassem minha foto no site da empresa. Por incrível que pareça, dias depois, minha foto estava lá. A rejeição é humana. Sem a ajuda de nenhum recrutador ou agência, sem preencher formulários de candidatura online, sem fazer nenhuma entrevista nem entregar minhas referências, eu tinha encontrado um emprego. E só precisei de 3 tentativas. Claro que eu não estava pedindo que a BigCommerce investisse em mim em longo prazo. Conseguir um emprego em tempo integral com bom salário e benefícios é mais difícil do que se apresentar como voluntário para trabalhar um dia. Mas senti que tinha aprendido algo sobre como interagir com futuros empregadores. Seria ingenuidade dar crédito total à minha estratégia, à minha persistência ou quaisquer habilidades de persuasão que eu pudesse ter. Fatores externos haviam desempenhado um papel sem igual, se não mais importante no resultado. Para começar, Jennifer, a gerente administrativa da BigCommerce, disse sim, enquanto a maioria de seus colegas diria não. Depois de conhecê-la, fiquei sabendo que era conhecida por seu estilo receptivo, senso de humor e amor pela aventura. Quando a entrevistei mais tarde para entender por que havia me dito sim, ela me contou que aquela situação de receber em seu escritório um homem que sabia se expressar, com bom currículo e que estava procurando um emprego por um dia, tinha atiçado a sua curiosidade. Mas à medida que conversávamos, percebi que se tratava de algo mais. Jennifer tinha morado em Massachusetts na sua infância. Seu pai, um vendedor, a ensinara a ser curiosa quanto às intenções das pessoas e não repudiar os pedidos de terceiros. Sua mãe era sulista, lhe ensinou o valor da hospitalidade. Tímida e quieta no ensino médio, Jennifer foi enviada pelo pai a uma escola de modelos por um ano. Ali aprendeu que o sorriso e uma atitude positiva podem ser tão importantes para a aparência de alguém quanto o seu visual natural. Na faculdade, trabalhou como garçonete em restaurantes para ajudar a pagar mensalidades. O emprego a ensinou a nunca dizer não ao pedido de um freguês, sem primeiro tentar encontrar uma solução. Todas essas experiências e perspectivas tornaram Jennifer quem era, e todas estavam em cena no dia em que bati na porta do seu escritório e pedi emprego. Jennifer certamente foi uma exceção à regra, e o fato de encontrar alguém como ela em minha terceira tentativa, em vez de na 10ª ou na 15ª, foi um golpe de sorte. Se não tivesse topado com Jennifer, teria terminado o meu experimento de rejeição com um não. Não teria havido um emprego de um dia, não teria tido a chance de compartilhar o que aprendera com meus seguidores no blog. Por outro lado, poderia ter tido ainda mais sorte e encontrado Jennifer na primeira tentativa. Nesse caso, teria parado depois de conseguir o primeiro sim, e possivelmente teria chegado à conclusão errada de que a maioria dos gerentes administrativos era receptiva a estranhos, em busca de empregos. Estava agradecido pelos pontos de vistas que havia desenvolvido após passar pelos 2 tipos de situação. Com esse experimento, observei um fato muito interessante. As pessoas podem interagir ao mesmo pedido de maneiras bem diferentes. E isso não tem nada a ver comigo. Eu era a mesma pessoa fazendo o mesmo pedido. Posso trabalhar aqui por um dia? As 3 pessoas diferentes em 3 escritórios diferentes
As respostas delas refletiram suas próprias atitudes, seu senso de curiosidade e sua tolerância a riscos. E isso tudo variava bastante entre elas. Muita gente, incluindo eu mesmo, antes dos experimentos, poderia perder a confiança em si próprio depois de algumas rejeições. Toda vez que as pessoas pedem o que desejam, sentem que o universo está fazendo um julgamento unânime sobre seus méritos. Mas Jennifer me ajudou a ver que isso pode não ser verdade. O universo é composto de pessoas com personalidades, estímulos, histórias diversas e frequentemente opostas. A reação delas a um determinado pedido revela muito sobre elas. A reação delas sobre um determinado pedido revela muito mais sobre elas do que sobre quem pediu. Comecei a entender que a rejeição é uma interação humana, com pelo menos duas pessoas envolvidas em cada decisão. Quando nós esquecemos disso e enxergamos a pessoa que diz sim ou não para nós como máquinas. Quando nós esquecemos isso e enxergamos a pessoa que diz sim ou não para nós como máquinas sem rostos, cada rejeição é vivenciada como uma acusação e cada aceitação como uma validação. Mas não é bem assim. A rejeição é uma opinião. Essa experiência de procurar emprego também provocou outra mudança de paradigma. A partir desse ponto, a rejeição pareceu menos uma verdade e mais uma opinião. As outras pessoas estavam apenas processando meus pedidos e me dando opiniões. Essa opinião poderia se basear no humor delas, em suas necessidades, circunstâncias naquele momento, ou no conhecimento que cada um tinha na experiência, na educação, na cultura, no modo que foram criadas. Não sei ao certo quais forças as estavam motivando no momento em que entrei na vida delas, mas geralmente essas forças eram bem maiores do que minha apresentação, minha personalidade ou o meu próprio pedido. As pessoas geralmente usam a frase: todo mundo tem direito a uma opinião. Na verdade, todos têm opiniões e às vezes algumas são tão fortes que as pessoas mal podem esperar para compartilhá-las. Seja sobre política ou governo, preferências gastronômicas ou gostos musicais. Nossas opiniões são mais diversas possíveis. Se eu aceitasse todas as opiniões e as usasse para julgar meu mérito de algo, não apenas mudaria constantemente meu modo de pensar, como provavelmente não conseguiria mais nem pensar. Ao longo da história, muitas grandes ideias que depois levaram ao progresso da humanidade foram inicialmente recebidas com rejeição verbal, violência e até mesmo ameaças da sociedade. Estou me referindo a movimentos liderados por Sócrates, Galileu, Joana d'Arc, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., até mesmo a base do cristianismo foi formada pela rejeição a Jesus por seu próprio povo. Além disso, as opiniões das pessoas mudam com o tempo e conforme a região, e são fortemente influenciadas por fatores sociais, políticos e ambientais, coisas que estão muito além do controle individual. As pessoas são suscetíveis a pressões da sociedade que as encoraja a se comportar de determinada maneira, ou exigem que se comportem assim. Pausa para a água. Stanley Milgram, psicólogo social da Yale, realizou um dos mais famosos e infames experimentos, o experimento de Milgram, que demonstra como as pessoas podem ser influenciadas pela presença de uma figura de autoridade. Nesse experimento, um ator, usando um jaleco de laboratório, pedia que os participantes da pesquisa dessem choques elétricos em outro ator, que fingia ser um participante na sala adjacente. Sem saber que o choque era falso e o experimento encenado, o participante seguia a ordem e dava choques. Os choques
geralmente até o nível máximo, que poderia ser fatal. O experimento teve grande repercussão, porque mostrava que as pessoas diriam sim para aceitar ordens dadas por autoridades. Influências externas exercem um impacto enorme no modo como as pessoas enxergam uma situação. E essas influências podem mudar com o tempo. O modo como alguém se sente a seu próprio respeito ou sobre um pedido que estou fazendo pode ser influenciado por fatores que não têm nada a ver comigo. Se as opiniões e os comportamentos podem mudar tão drasticamente com base em tantos fatores diferentes, por que encarar tudo que tem a ver com rejeição de modo tão pessoal? Essa percepção simples, mas profunda, me ajudou a começar a tirar da rejeição a camada da emoção e ver com novos olhos as decisões que as pessoas tomam. Decidi que queria usar os 100 dias de rejeição como um experimento para testar se era possível uma ideia ser considerada universalmente boa ou má. Queria criar um experimento de rejeição no qual oferecesse aos outros algo que eu mesmo nunca aceitaria e que tivesse certeza de que ninguém mais aceitaria. Seria possível alguém que tivesse uma opinião tão diferente que pudesse aceitá-la? Inventar uma ideia de rejeição desse tipo é mais difícil do que parece. Então chamei alguém renomado por sua capacidade de projetar experimentos sociais bizarros. Dan Ariely, professor de economia comportamental da Universidade de Duke. Seus best-sellers Previsivelmente Irracional e A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade são repletos de experimentos sociais assim. Eu tinha assistido uma aula de Dan na faculdade e achei que ele era uma das pessoas mais engraçadas e profundas que já tinha conhecido. A economia comportamental estuda influências psicológicas, sociais e emocionais na tomada de decisões. Se eu quisesse fazer um experimento social relacionado ao comportamento humano, Dan seria a primeira pessoa a quem pediria conselho. Então liguei para ele, falei da minha louca, incrível jornada de rejeição. Perguntei a ele se tinha alguma ideia de como criar um experimento que ninguém aceitasse. Dan não apenas adorou minha história, como rapidamente começou a pensar em ideias malucas para eu testar. Achei uma delas brilhante e decidi colocá-las em prática. 100 dias de rejeição. Oferecer maçãs a estranhos. Do livro de Gênesis, há um conto de fadas de Branca de Neve, da lenda urbana, que fala sobre giletes dentro da maçã no Halloween. Ao conselho de toda mãe responsável, aceitar maçãs de um estranho sempre foi uma má ideia. Então, comprei algumas e passei a oferecê-las a estranhos em um estacionamento. Batizei meu post no blog de A Rainha Má e as 6 Brancas de Neve. Então, eu seria a Rainha Má dando as maçãs. E, de maneira nenhuma, as Brancas de Neve iriam mordê-las, certo? Mas, para ter certeza, fui até o estacionamento de um estabelecimento local bem conhecido. Fiquei na calçada, perto da porta de entrada, e comecei a oferecer maçãs aos fregueses. Como era de esperar, a maioria recusou. Uma mulher chegou a me explicar o porquê tinha tanto medo de uma oferta como aquela, citando as preocupações emocionais e segurança alimentar. Ela pareceu traumatizada ao lembrar de uma experiência em um restaurante onde sua comida tinha sido batizada. No entanto, outra mulher me surpreendeu. Quando lhe ofereci a maçã, ela, toda bem vestida, me falou: "Ah, obrigada."
Pegou a fruta, se afastou como se não houvesse nada estranho nisso e alguns passos depois deu uma mordida na maçã. Quase caí no chão, como se eu mesmo tivesse mordido uma maçã envenenada. Como alguém poderia simplesmente comer um alimento oferecido por um estranho sem pensar duas vezes? Eu me arrependo de não ter ido atrás dela para perguntar por que aceitara a maçã. Independente do motivo, sei que sua decisão foi tomada pelo julgamento que fez de mim. Ela avaliou o estranho com um saco de maçãs e a oferta maluca, então formou a opinião de que não havia mal em aceitar a fruta. Talvez houvesse fatores além do meu conhecimento que tinham tornado minha oferta atraente. Ela podia ter pulado uma refeição ou estar tentando comer mais frutas, ou talvez apenas tivesse me achado simpático demais para ter adulterado o alimento. Se a má ideia de comer alimentos desembrulhados oferecidos por um estranho não era universalmente rejeitada, existiriam ideias universalmente rejeitadas? Caso não houvesse, talvez isso significasse que a única razão de sermos rejeitados é ainda não termos encontrado a pessoa certa para dizer sim. A rejeição tem um número. Um de meus diálogos favoritos em filmes está em Wall Street. O dinheiro nunca dorme. A sequência do clássico Wall Street, Poder e Cobiça, quando o jovem herói Jacob Moran confronta o vilão corporativo Brenton James sobre sua obscura ética nos negócios e seu voraz apetite por dinheiro. Fala: Jacob, qual o seu número? Brenton: como? Jacob: a quantia de dinheiro é necessária para que você se afaste de tudo e apenas viva feliz para sempre. Você sabe, acho que todo mundo tem um número, e geralmente é o número exato. Mas então, qual é o seu? Brenton, com um sorriso cruel, responde: mais. Por meio de meus experimentos de rejeição, comecei a perceber que poderia conseguir um sim simplesmente falando mais, com mais pessoas. Óbvio que nem toda tentativa de rejeição terminaria com um sim, principalmente as mais estranhas. Mas fiquei surpreso ao ver quantas vezes a minha persistência tinha valido a pena, como no experimento da maçã, e ao conseguir um emprego por um dia. Isso me fez pensar: será que as rejeições também têm um número? Se pedirmos a pessoas vezes suficientes, acabaremos encontrando alguém que nos diga sim? Quando se trata de persistência, entre as pessoas que são constantemente rejeitadas, estão aquelas que trabalham em áreas criativas. A.G., uma autora de ficção, enviou um e-mail com um desafio. Olá, sou escritora e adoraria trabalhar com você em seu próximo vídeo da terapia da rejeição. Ela escreveu: vejo escritores sendo rejeitados diariamente. A maioria recebe toneladas de rejeições e nunca é aceita pelas grandes e intimidadoras editoras. Acho que um experimento sobre isso enviaria uma mensagem e tanto, e provavelmente seria viral na enorme comunidade literária. Seria um vídeo em que você fosse até uma editora, chegasse ao andar executivo e entregasse a esses caras um original perguntando: você pode publicar meu livro? Embora esse experimento nunca tenha sido feito, a mensagem de A.G. me fez pensar mais sobre a vida de um escritor. Imaginei quantas vezes autores famosos foram rejeitados por editoras antes que uma delas finalmente aceitasse publicar seu primeiro livro. Quando fui pesquisar sobre isso, encontrei números surpreendentes. O Senhor das Moscas, de William Golding, 20 vezes. O Diário de Anne Frank, 15 vezes.
Carrie, a Estranha, de Stephen King, 30 vezes. Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, de Robert M. Pissin, 121 vezes, um recorde no Guinness. Dublíneses, de James Joyce, 22 vezes. A Resposta, de Catherine Stockett, 60 vezes. Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling, 12 vezes. O Chamado de Cuco, J.K. Rowling, usando seu pseudônimo Robert Galbraith. Pelo menos uma rejeição confirmada, talvez mais. E não eram apenas números. Alguns desses escritórios tinham recebido um feedback extremamente duro das editoras. Não acho que uma menina tenha percepção ou sentimentos especiais que possam tornar o livro de alguém uma curiosidade sobre o diário de Anne Frank. Uma fantasia absurda, desinteressante, um lixo sem brilho sobre o Senhor das Moscas. Não estamos interessados em ficção científica que lidem com utopias negativas. Isso não vende. Sobre Carrie, a Estranha, é longo demais para as crianças. Sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. As rejeições a J.K. Rowling são especialmente fascinantes. Em 1995, ela enviou seu primeiro original de Harry Potter a 2 editoras britânicas e foi rejeitada por todas. Então, a chefe de uma editora, a Bloomsbury, entregou o original para sua neta, que não conseguiu largá-lo até ter lido tudo até o fim. A Bloomsbury finalmente deu o sinal verde a Harry Potter, um ano depois. Se a menina não tivesse adorado a história, Harry Potter poderia ter ido parar no picador de papel, e sua batalha épica contra aquele que não deve ser nomeado nunca teria acontecido. Mais de uma década depois, Harry Potter já tinha vendido mais de 100 milhões de exemplares e se tornado um dos 10 livros de maior sucesso na história. J.K. Rowling enviou às editoras o original de seu novo livro chamado O Chamado de Cuco, sob o pseudônimo, porque queria que seu trabalho fosse aceito por mérito próprio e não graças à sua fama. O editor que leu e rejeitou seu livro, que também se tornaria um best-seller, disse que ele era parado e que não se sobressaía. Todas essas rejeições viraram piada e fábulas inspiracionais por causa do sucesso que os livros e os autores obtiveram. Mas suspeito que cada não que esses autores receberam os tenham desencorajado e talvez até mesmo os deixado arrasados. É difícil não pensar na quantidade de obras-primas que deixou de ver a luz do dia porque os seus criadores ficaram tão desanimados pelas rejeições e opiniões negativas que pararam de tentar. Todos esses escritores, muitos deles considerados hoje os maiores talentos de sua época, tiveram de insistir enfrentando dezenas de rejeições, até acharem a pessoa certa que concordou em publicar suas obras. E como se para tornar um mestre de uma arte não fosse necessário apenas talento, é como se para se tornar mestre de uma arte não fosse apenas necessário o talento, mas também capacidade de revelar as rejeições até obter uma aceitação. Sem falar na fé incessante em si mesmo e no próprio trabalho. Independente de a obra ser boa ou ruim, não existe fórmula matemática para todos no mundo a aceitarem ou rejeitarem. Mas se a aceitação é a única coisa pela qual a pessoa anseia, tudo o que ela precisa fazer é falar com um número suficiente de pessoas,
há grandes chances de que alguém termine dizendo sim. Claro que nem todas as aceitações acontecem da mesma maneira. Nem toda ideia de livro vai resultar em uma franquia gigantesca como a de J.K. Rowling. Afinal, há ideias boas e ruins. No entanto, pensando em todos esses escritores que acreditaram no seu trabalho, a ponto de continuarem tentando achar um editor, depois de tantas rejeições dolorosas, percebi como é importante acreditar no que se está fazendo. A rejeição humana é uma opinião e tem um número. Se eu visse a opinião dos outros como a única que conta, que era o que eu fazia quando tomava cada rejeição como uma ofensa pessoal, então minha vida seria deprimente. Estaria baseando minha autoestima e até mesmo o curso da minha experiência em caprichos e julgamentos alheios. Durante boa parte da minha vida, a rejeição me assustou como um Golias, impedindo que eu fosse atrás dos meus sonhos por mais de uma década. Às vezes me impediu de me apaixonar, às vezes me impediu de aproximar de outras pessoas, ou mesmo de lhes dizer olá, por medo de rejeição e julgamento. Mas agora o que estava estudando o Golias Agora eu estava estudando Golias e o via com novos olhos. A sensação era de que eu tinha o encurralado. Sem a névoa da dor e do medo, a rejeição não era Golias que eu achava que fosse. Era mais como o mágico de Oz. A rejeição não precisa ser minha inimiga se eu não deixasse me matar de medo. Lições. Lições. A rejeição humana. Lições. A rejeição humana. A rejeição é uma interação humana que envolve dois lados. Geralmente, diz mais sobre quem rejeita do que sobre quem é rejeitado, e nunca deve ser visto como uma verdade universal e única opinião que importa. A rejeição é uma opinião. A rejeição é a opinião de quem rejeita. É fortemente influenciada pelo contexto histórico, por diferenças culturais e fatores psicológicos. Não existe rejeição ou aceitação universal. 3. A rejeição tem um número. Toda rejeição tem um número. Se quem é rejeitado passar por rejeições suficientes, um não pode se tornar um sim. Capítulo 6. Recebendo um não. Continua no próximo vídeo. Te espero lá.